E aí, galera do nono ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Então, a gente tá passando por essa quarentena aí, certo? Nós vamos passar um tempinho, espero que esse tempo seja breve, pra gente poder se reencontrar e ter nossas aulas presenciais, né? Que são muito bacanas. Estou morrendo de saudade de todos. E, na verdade, eu vou fazer um videozinho pra gente relembrar alguns conceitos e terminar o capítulo que a gente tava falando sobre república. República, o que é a república, professora? É uma nova forma política que vai surgir aí. Quando eu falo em proclamação da república, é até um feriado, né? Que é o dia 15 de novembro de 1889, que é a proclamação da república que foi feita pelos militares. Lembra que a gente tem o Teodoro da Fonseca e o Floriano Peixoto, certo? Que vão encabeçar toda essa articulação militar para a proclamação e implementação da nova república, tirando a monarquia, que era de Dom Pedro II. Mas vamos fazer só um breve para eu terminar o capítulo, que a gente estava no meio do capítulo quando tudo aconteceu, né? Então vamos lá. Quando eu falo em república, eu tenho dois tipos de república. A oligárquica, certo? Que é o poder na mão de poucas pessoas, de uma determinada parte da população, que normalmente são as pessoas que têm maior poder aquisitivo, tá? E República da Espada, que aí tem esse nome exatamente porque foram os militares, não é? Que passaram, demandaram durante muito tempo. E aí tem algumas características da República esse período. Eu falei a respeito, por exemplo, da Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos ela vai acontecer de 1896 até 1897, certo? Tem aí todo o envolvimento de Antônio Conselheiro. Lembra que eu falei que o Nordeste em específico era um estado muito deixado de lado. Então as pessoas passavam muitas necessidades. O governo não dava, né, uma ajuda financeira, um olhar diferenciado para o Nordeste. E a gente tem a criação do Arraial de Canudos pelo Antônio Conselheiro, vai chamar uma galera que são pessoas humildes, crianças, idosos, e aí vai organizar de um assentamento, vamos dizer assim, que tinha no início, sei lá, 3, 4 mil pessoas, que vai passar exponencialmente para 20 mil, e assim, um tempo muito curto. E aí, obviamente, lembra que eu falei que o governo não vai achar isso massa e vai fazer 4 excursões na Guerra de Canudos, né? Que aí vai ser conhecido. As 3 eu falei para vocês que vai ser um fracasso, até a 4ª tentativa, que vai ser exatamente um massacre, né? Até o Euclides da Cunha, ele registra isso historicamente no livro, né, que ele escreve. Por que eu tô falando isso? Porque o Antônio Conselheiro ele vai ser como se fosse um líder espiritual, um líder político, um líder social. E naquele período, para a República e para os militares que a implantaram, não estavam muito afim de ter esses novos ares, essas novas ideias, certo? Por isso que a Guerra de Canudos é importante a gente frisar aqui. Quando eu falo em política café com leite, é uma alternância entre estados, na verdade, né? Uma hora nós vamos ter na presidência o estado de São Paulo, outra hora o estado de Minas. Por isso que chama política café com leite, porque cada estado fazia ali referência ao quê? Ao seu produto principal, que ganhava dinheiro horrores. O café e o leite, respectivamente, tá? Quando eu falo em voto de cabresto, também já havia falado para vocês, voto de cabresto, aquele voto direcionado. Até usei um exemplo, né? Na sala tem uma nossa aluna aí que gosta muito de cavalos, né? De hipismo. Aí eu falei, o que é cabresto? É quando você coloca aquele negócio no cavalo e faz com que ele olhe para frente, certo? Então, um voto direcionado. A gente sabe que essas eleições vai existir fraude. Então, vai ser, na verdade, uma confusão aí, beleza? Tranquilo? Então, algumas características que eu tô lembrando para os senhores pra gente terminar aqui. Quando eu falo em república, eu tô falando de um momento que vai ser transição, assim, vai demorar. Porque o nosso país, ele vai ser necessariamente muito agrícola, muito voltado para a economia da zona rural. Só depois, quando a gente falar sobre Getúlio Vargas, aí a gente tem um processo de urbanização, de industrialização, mas até então as coisas vão demorar um pouquinho para acontecer, né? Tanto que as grandes cidades, elas tentam se colocar aí, como é que eu vou falar para vocês, nessa margem de modernização, de tirar o antigo e colocar o novo, mas isso demora, né, em todos os aspectos. Lembra que a Constituição de 1891 é uma Constituição que não inclui todo mundo, por exemplo, as mulheres não vão ser inclusas.
A gente fala da Constituição de 91, que só homens maiores de 21 anos, né, que poderiam votar e que fossem alfabetizados. Então, a gente está falando de uma parcela mínima da sociedade, porque não são todas as pessoas que são alfabetizadas. Por isso que vai haver as eleições fraudulentas, tá? Então, a gente lembra que qual é a economia aqui, que o produto principal que vai ser colocado é o café, certo? Ok. Eu falei sobre a Guerra de Canudos, aí faltou, pra gente terminar bem assim, bem tranquilamente, a revolta da vacina. Essa revolta da vacina, ela vai acontecer em 1904. Como assim, professora? Revolta da vacina? Que nome estranho e peculiar, na verdade. O que acontece? Nessa época, estava tendo muito surto de varíola, uma doença que estava tendo vários casos de morte, né? E estava se alastrando muito rápido. Então, isso também tem a ver com a questão da falta de saneamento básico de várias cidades. Dou exemplo do Rio de Janeiro, porque na época, que é onde acontece a revolta da vacina, o Rio era totalmente despreparado. Então, não havia uma estrutura muito bacana da cidade em si. Sujeira, aí propicia, a gente sabe, né, tudo que não é bem cuidado, acaba tendo um prejuízo muito grande para a sociedade, para as pessoas que ali vivem. Então, essa doença vai se alastrar. Então, o governo pensou, poxa, vou pedir ajuda para um cara. Esse cara é o criador, né, o Oswaldo Cruz, que até nós temos aí o Instituto Oswaldo Cruz, que é referência para as vacinas em todo o Brasil. E aí o médico foi convidado para criar tal vacina e conseguiu. Só que faltou um pouquinho também do governo em falar para as pessoas que era uma campanha benéfica, né? Porque na verdade eles quiseram impor tudo isso e vai ocorrer assim um fracasso assim em todos os sentidos, porque quando você impõe, as pessoas não gostam que você impõe alguma coisa para elas, né? Então a revolta da vacina vai ser lá, vou bater na porta, os agentes subiam com os policiais, com os militares e obrigavam as pessoas a tomar vacina. E as pessoas começaram a pensar, gente, esse estado, esse governo, ele quer matar os pobres. E aí a galera saiu louca, ensandecida, desceu e ocasionou toda uma confusão ali no estado do Rio de Janeiro, um conflito mesmo. As pessoas desceram com palco, panela, com não sei o que. Ninguém vai dar vacina, ninguém não, vocês querem matar. Aí até dizer que o governo não queria matar nada, demorou. Até conscientizar as pessoas para tomar a vacina, que era importante, né? Demorou um pouquinho. Então, essa é a coisa da revolta da vacina. A gente tem a revolta da chibata. A revolta da chibata, o que acontece? Ela vai ser em decorrência dos maus tratos que os marinheiros sofriam naquele período. Acreditem, em pleno século XX, normalmente ali no ano de 1910, havia marinheiros que sofriam castigos corporais. E isso vai ser muito ruim. Por quê? Porque a galera começou a perceber, por exemplo, que a Inglaterra, os marinheiros, eles eram bem tratados, tinham salário massa. E aqui no Brasil, não. Aí aconteceu um evento que foi que o marinheiro acabou sendo punido, enfim, não se sabe o motivo real, com chibatadas, chicotadas nas costas mesmo. E a galera ficou revoltada, porque isso acontecia, mas ele foi assim, era pra levar 25 e sei lá, ele levou 100, vamos dizer. E aí a galera ficou muito revoltada e começou a revolta da chibata com o João Cândido, que era um marinheiro negro, certo? E que a revolta durou uns 5 dias. E aí o governo, o Prudente, né? Se não me engano era o Prudente, aí eu não vou nem mencionar se era o Prudente, mas o governante da época, o presidente da época, resolveu tentar articular, conversar com a galera para ver se poderia amenizar essa situação. E os marinheiros tomaram o porto durante 5 dias e caíram nessa lábia aí. O que aconteceu? A galera não teve salário aumentado, não teve as punições diminuídas, ou seja, aí o João Cândido, que liderou todo esse movimento aí, acabou sendo preso, ficou 2 anos preso e depois acabou sendo expulso da Marinha. Então a gente está falando de punições que o governo fazia, assim, a ferro e fogo mesmo, certo? Lembrando que essa revolta aconteceu por não haver uma questão financeira boa, pelos maus tratos e as punições. E a estrutura também, né? Que a Marinha acabou ficando sucateada durante muito tempo. Beleza? Então esse foi pra gente finalizar o nosso capítulo 2. Vou passar algumas atividades para vocês aí,
para vocês fazerem em casa e até mais.